Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estou gravando esse vídeo no dia 15 de fevereiro, são 17 horas e 11 minutos, falo de Goiânia. Questão de uns 3 dias atrás, nosso irmão e amigo Daniel, que hoje vive na ponte aérea Doutor Rio Nova York, né? O Daniel é um médico ginecologista lá do Rio de Janeiro. É um dos apoiadores do nosso ministério aqui, me apresentou um vídeo, me sugeriu, né, um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, onde o mesmo trata de fazer algumas reflexões, algumas afirmações, alguns comentários acerca do livre-arbítrio. Como esse assunto é um dos assuntos sobre os quais eu mais falei, sobre os quais eu mais tratei aqui na TV Caminho Livre, o Dr. Daniel achou por bem que eu assistisse a esse vídeo do Dr. Rodrigo Silva e que, evidentemente, pudesse fornecer um feedback depois. Eu ontem, no início da madrugada, aliás, no início da madrugada do dia de hoje, dia 15 de fevereiro, eu gravei um vídeo objetando uma série de afirmações do Dr. Rodrigo Silva acerca do tema livre-arbítrio, só que ficou muito grande esse vídeo, ficou muito extenso, muito grande, eu achei pesado demais. Então eu decidi não postá-lo. O que eu decidi fazer? Eu vou fazer algumas objeções bem objetivas acerca de muito daquilo que ele afirmou acerca do livre-arbítrio, em relação ao livre-arbítrio, tá? Eu vou fazer alguns vídeos, eu não sei quantos vídeos eu vou ter que gravar para objetar aquilo que eu acho que é importante ser objetado no vídeo do Dr. Rodrigo Silva sobre livre-arbítrio. Eu tenho que fazer algumas correções, eu sou obrigado a fazer algumas correções na fala do Dr. Rodrigo Silva. Antes, porém, contudo, eu quero fazer uma observação em relação ao próprio Dr. Rodrigo Silva. Veja, eu não tenho absolutamente nada de pessoal contra o Dr. Rodrigo Silva. Nada, nada. Tenho nada. Eu não tenho nada que reclamar, nada que, sabe? Eu não tenho nenhuma crítica de ordem ou de natureza pessoal a fazer para o Dr. Rodrigo Silva. Eu, inclusive, reconheço o seguinte, eu disse isso para o Dr. Daniel. Falei, olha, Daniel, uma coisa nós temos que reconhecer. Ninguém, absolutamente ninguém, adquire um título de doutorado à toa, né? Por acaso. Uma pessoa que recebe um título de doutor, seja em que área for, merece respeito, não é? É uma pessoa que se dedicou, que estudou muito, que ralou muito, né? Que despendeu muito tempo para apreender uma quantidade enorme de conhecimento. Então, eu não nego isso em relação ao Dr. Rodrigo Silva, né? Ralou muito para conseguir seu doutorado. É um homem muito inteligente, é um homem perspicaz, certo? E eu o considero, apesar das nossas diferenças, um homem de Deus, né? Eu não concordo com 90% do que sai da boca dele em relação ao evangelho e especialmente ao livre-arbítrio. Eu não concordo. Não concordo. Praticamente em 90% do que sai da boca do Dr. Rodrigo Silva, eu discordo veementemente. Só que nem por isso eu vou dizer que o homem não é de Deus, né? Eu não tenho esse direito, né? Essa missão eu não recebi, e nem ninguém recebeu essa missão com relação a ninguém mais, né? Tanto é verdade que, mais uma vez, eu sou obrigado a dizer o seguinte, olha, aqui nesse canal nós não nos prestamos ao trabalho de ficar criticando ou ficar denunciando pecados pessoais de quem quer que seja, porque não
porque esse que vos fala é tão pecador quanto todos os demais pecadores da face da terra. É por essa razão. Se o meu telhado é de vidro, por que eu vou jogar pedra no telhado de vidro do outro, né? Então, eu não recebi essa missão de Deus, certo? As minhas objeções ficarão circunscritas, restritas ao campo teológico, certo? Eu sou obrigado a fazer essas objeções, porque algumas afirmações que o Dr. Rodrigo Silva fez em relação ao livre-arbítrio e a nós calvinistas que sustentamos a não existência do livre-arbítrio são mentirosas. Eu sou obrigado a dizer isso. Eu digo isso com respeito, mas sou obrigado a dizer. São mentirosas. Algumas são falaciosas e outras são perigosas, que é um adjetivo que ele utilizou aí, endereçado justamente para nós calvinistas, que sustentamos a não existência do livre-arbítrio, que sustentamos a soberania de Deus, sustentamos a eleição da graça, sustentamos a predestinação divina, né? Então, assim, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que foram malditas, né? Pelo Dr. Rodrigo Silva em relação a Deus, sabe? Coisas que precisam ser ditas. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, o doutor Rodrigo Silva vai trabalhar com a presunção de que o conceito de livre-arbítrio ele está presente em toda a Bíblia. Eu digo presunção porque não está, né? Mas para ele, o conceito do livre-arbítrio, não o termo, não a expressão, né? Ele faz questão, inclusive, de deixar claro isso lá, corretamente, né? Que não existe essa expressão na Bíblia, livre-arbítrio, né? Mas o conceito está presente na Bíblia. E nós não concordamos com isso. Essa é a primeira afirmação com a qual a Bíblia não concorda. Não somos nós calvinistas que não concordamos, não. É a Bíblia que não concorda com essa afirmação, porque ela não está lá, certo? Outra afirmação mentirosa do Dr. Rodrigo Silva, mentirosa, é quando ele diz que Calvino criou a doutrina da predestinação. Isso é uma afirmação mentirosa. Quem criou a doutrina da predestinação? Calvino? Para o Dr. Rodrigo Silva, sim. A doutrina da predestinação é bíblica. Meu Deus do céu, quantas vezes nós vamos ter que mostrar isso aqui, que a predestinação é bíblica, que é procedente de Deus? Quantas vezes nós vamos ter que mostrar isso aqui? Predestinação não é a criação de Calvino, doutor Rodrigo Silva. Predestinação é proveniente da mente santa de Deus, certo? Isso que o senhor disse aí é uma mentira. O senhor não está autorizado a mentir desse jeito acerca de Calvino, tá? Não está. O senhor está mentindo. Muito bem. Outra coisa na qual o senhor errou aí no seu vídeo, doutor Rodrigo Silva, é quando o senhor oferece para o seu público, para a sua audiência, uma definição incompleta de livre-arbítrio. Como incompleta? Porque o senhor diz, aí no seu vídeo, quem assistir vai saber do que se trata, né, do que eu estou falando, se referindo a alguém aqui no YouTube que se dispôs a mostrar o sentido, o significado, a acepção da expressão livre-arbítrio, o senhor omitiu algumas partes desta acepção. Eu não sei a quem o senhor se referiu, porque o senhor não nominou, né? Mas vamos lá corrigir a definição de livre-arbítrio que o senhor não colocou de forma completa. Vamos lá? Então, segundo o dicionário,
Livre-arbítrio é possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento. O senhor só ficou até aí. O senhor disse que o livre-arbítrio é a capacidade de escolher isenta de condição. O senhor ficou até aí, mas mesmo assim o senhor escorregou, porque ao dizer que o livre-arbítrio ele é isento de condição, ele não existe incondicionalmente. Se algo é isento de condição, como é que esse algo pode existir, não pode existir, ou possa existir incondicionalmente? Né? Ele não pode existir incondicionalmente. Eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que a gente afirma e nega aqui, né? Porque é um tema complexo, né? Porque tem a ver o quê? Tem a ver com a pessoa de Deus, esse tema. Ele tem uma relação muito profunda com a pessoa de Deus, muito próxima, muito íntima. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente afirma e com aquilo que a gente nega aqui, né? Então vamos lá. De novo, vou repetir aqui. Livre-arbítrio, segundo o dicionário, é possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Não é só condição. Não é só condição. Não é só condicionamento. Não pode existir no livre-arbítrio nenhum motivo, além do condicionamento. Não pode existir no livre-arbítrio nenhum motivo e nenhuma causa determinante. Em havendo condicionamento, em havendo motivo, em havendo causa determinante, não haverá livre-arbítrio, ou seja, a vontade não será mais própria, não será mais minha. Será uma vontade que eu expressarei, mas derivada de alguém, de outro, certo? Então, é assim que o nosso dicionário define livre-arbítrio. Eu também tive, por curiosidade, que investigar aqui a acepção da expressão arbítrio. Segundo o dicionário, arbítrio é decisão dependente apenas da vontade, vontade própria e independente. Vontade própria e é independente, ou seja, não depende de nada, só depende de mim mesmo. Isso é arbítrio. E o livre-arbítrio é esta vontade própria que está isenta de condicionamento, de motivo e causa determinante. Aí é que eu pergunto, que tipo de gente, que tipo de pessoa toma decisão ou faz uma escolha sem um condicionamento, sem um motivo ou sem uma causa determinante? Que tipo de pessoa pode tomar uma decisão com base única e exclusivamente na sua própria vontade? Ou seja, nada e ninguém fora dela, fora de si, pode servir como condição, motivo ou causa determinante para que você tome a sua decisão ou faça a sua escolha. Quem em sã consciência, eu estou falando no âmbito humano, quem em sã consciência age sem condicionamento, sem motivo, sem causa determinante. Veja, isso é uma opinião minha, eu até a expressei aqui e fizeram uma piada com aquilo que eu expressei porque não souberam colocar aquilo que eu afirmei na sua perspectiva correta, né? Eu disse que, ao meu ver, só os loucos é que agem. Isso eu estou falando do ponto de vista aparente, do ponto de vista humano, tá?
Só os loucos agem sem uma condição, sem motivo e sem uma causa determinante. Só os loucos agem. Só eles decidem e escolhem, só eles tomam decisões e fazem escolhas sem condição, sem motivo e sem uma causa determinante. Veja, não, isso aqui não é uma afirmação científica da minha parte, porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou estudante da mente, né? Eu só posso imaginar que pelo menos, veja bem, pelo menos em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões, os loucos teriam essa possibilidade. Em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões, os loucos teriam essa possibilidade de tomar uma decisão ou fazer uma escolha sem condicionamento, sem motivo ou causa determinante. Isto segundo aquilo que eu observo, e eu não sou, repito, né, doutor em mente, né? Eu não sou especialista em mente, não sou especialista em psicologia, nem em psiquiatria, certo? Mas o fato é que para haver livre-arbítrio não pode haver condicionamento, motivo ou causa determinante. Muito bem. Dr. Rodrigo Silva assume que o livre-arbítrio, o conceito de livre-arbítrio está presente na Bíblia. E aí ele faz outra afirmação. Livre-arbítrio é quando você pode decidir entre duas situações. Duas situações. Então vamos entender essa afirmação dele? De que livre-arbítrio é quando você pode decidir entre duas situações. Para que você entenda como esta afirmação do Dr. Rodrigo Silva ela é equivocada do ponto de vista bíblico, eu vou elencar a Bíblia. Eu não preciso nem ler para que a gente ande mais rápido. Eu vou fazer referência a alguns fatos que são públicos e notórios e muitíssimo conhecidos por todos nós que somos cristãos e estudantes da Bíblia. Eu vou me reportar ao fato da criação. Deus cria o mundo perfeito, o homem perfeito, e diz para ele, olha, não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. De todas as árvores você poderá comer, menos do fruto daquela ali, certo? Por quê? Porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí, veja bem, vem o diabo, encarnado na serpente, e sugere ao homem o seguinte, olha, Deus diz que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. Primeiro começa distorcendo aquilo que Deus disse de verdade, né? E sugere primeiro a Eva, depois a Adão, o seguinte, não, vocês podem comer do fruto lá que ele proibiu. Vocês podem comer, que vocês não vão morrer, não. Vocês não vão morrer, vocês podem comer que vocês não vão morrer. Pelo contrário, o que vai acontecer com vocês é que vocês vão adquirir conhecimento do bem e do mal, e deste modo vocês serão como Deus. Vocês estarão no mesmo nível que Deus depois que vocês experimentarem daquele fruto ali, o fruto proibido, que Deus proibiu vocês de comerem. Ok, isto posto, são duas situações. Deus disse, não coma. O diabo disse, coma. Não são dois caminhos? Não são duas situações? Duas situações. O Dr. Rodrigo Silva diz que o livre-arbítrio é quando você pode decidir entre duas situações. Então nós temos aqui duas situações colocadas pela Bíblia. Deus dizendo, não coma do fruto proibido, e o diabo dizendo, coma, certo? Duas situações. Ok. Raciocinemos. Botemos a massa cinzenta para raciocinar. Suponhamos, só suponhamos, né? Porque não aconteceu. Suponhamos que Adão e Eva não comessem do fruto proibido. Só suponhamos. Suponhamos que isso tenha acontecido. Ah, Adão e Eva não comeu. Pergunta. Eles não comeram porque possuíam o livre-arbítrio e por isso decidiram não comer? Ou não comeram
porque submeteram a sua própria vontade à vontade primordial, ou seja, primeira e maior de Deus, que os havia ordenado a não comerem. O que vocês acham que aconteceu? Sob a hipótese de eles não terem comido do fruto proibido, coisa que não aconteceu, sob essa hipótese, Adão e Eva estariam agindo de conformidade com a sua própria vontade de não comer, ou estariam submetendo a sua vontade à vontade maior e primordial de Deus, que havia determinado que eles não deveriam comer. O que vocês acham? Bem, a resposta é óbvia, né, meus irmãos? A resposta é muito óbvia, muito clara. Na hipótese de Adão e Eva não terem comido do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles estariam submetendo a sua vontade à vontade maior e primordial de Deus, que disse não coma. Era a vontade de Deus que eles não comessem. Então, se eles não comessem, não haveria livre-arbítrio. Por que não? Porque eles estariam submetendo a sua vontade à vontade maior e primordial de Deus, que disse não coma. Não haveria livre-arbítrio. Agora, o outro lado. E o outro lado, quando passamos para o outro lado, estamos lidando com a realidade. Foi o que aconteceu. Comeram do fruto proibido. Todos nós conhecemos a história, não é preciso abrir a Bíblia para poder afirmar isso. Ok, pergunta. Comeram porque possuíam o livre-arbítrio para comerem? Ou comeram porque submeteram a sua vontade à vontade maior e primordial do diabo, que disse que era para eles comerem? O que vocês acham? De novo, a resposta é muito clara. A resposta é muito óbvia. Ao comerem, e foi o que aconteceu, eles submeteram a sua vontade à vontade maior e primordial de quem mesmo? Do diabo. Do diabo. E não deles mesmos. Primeiro, Deus disse, não coma. Se não comessem, estariam submetendo a sua vontade à vontade maior e primordial de Deus. Aí vem o diabo, coma. Comeram. Desse modo, submeteram a sua vontade à vontade maior e primordial do diabo de comerem. Então, olha só, duas situações foram postas. Comer ou não comer? Obedecer a Deus ou obedecer ao diabo? Ser fiel à ordem de Deus ou ser rebelde a Deus obedecendo ao diabo? Nós sabemos o que aconteceu. Em nenhuma dessas situações haveria livre-arbítrio, porque em todas duas, não comendo ou comendo, que foi o que aconteceu, eles estariam submetendo a sua vontade à vontade maior e primordial daquele que sugestionou determinada ação. Deus não coma, o diabo coma. Onde é que estaria o livre-arbítrio do homem, se existisse livre-arbítrio? Onde é que estaria? Eu pergunto a vocês. Como avaliar, como dizer que há livre-arbítrio diante destas duas situações? Livre-arbítrio haveria se houvesse uma terceira via, uma terceira alternativa. Pois que terceira alternativa seria essa? Não comendo, estariam submetendo-se ao arbítrio de Deus. Comendo, estariam submetendo-se ao arbítrio de Satanás.
Logo, o seu próprio arbítrio não estaria livre. Não seria livre porque, para existir livre-arbítrio, não pode existir condicionamento, motivo ou causa determinante. Ou seja, a vontade tem que ser própria, ela tem que brotar de você e não do outro fora de você, ou de algo fora de você. Nem do outro e nem de algo. Para haver livre-arbítrio, não pode haver... Tem que repetir isso aqui, é exaustão, né? Para que fique bem claro para você que está me assistindo agora. Não pode haver condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, nessas duas situações, do coma e do não coma e do coma, né? Da árvore do fruto da árvore proibida. Se eu não comesse, se o Adão não comesse, estaria submetendo sua vontade a Deus, comendo, que foi o que aconteceu, submetendo sua vontade ao diabo. Simples assim. Não houve livre-arbítrio. Livre-arbítrio existiria se houvesse uma terceira via. Mas que terceira via poderia ser essa? Que terceira via poderia ser essa? Então, meus queridos, olha... Quando o Dr. Rodrigo Silva afirma livre-arbítrio é quando você pode decidir entre duas situações, é óbvio que ele está tratando do livre-arbítrio no âmbito de quê? De salvação e perdição. E ele está errado, é por isso que ele erra. Porque, olha, nós calvinistas afirmamos que ao invés de existir o livre-arbítrio no homem, existia e existe o quê? Livre agência. O homem é um ser agente. Deus criou o homem para tomar decisões, fazer escolhas. Isso não significa que essas decisões e essas escolhas não possam possuir condicionamentos, motivos ou causa determinantes. Não. A nossa livre agência, ou seja, a nossa capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, está sempre fundamentada numa condição, num motivo ou numa causa determinante. Nunca isenta desses três critérios, desses três elementos, desses três pontos. Nossa livre agência está sempre fundamentada nesses três pontos, critérios ou elementos. Condição, motivo e causa. Nunca fora desses três critérios. Vocês estão entendendo? Estão entendendo onde foi que o Dr. Rodrigo Silva errou? Agora, muito se fala em livre-arbítrio em questões ordinárias. Por exemplo, eu escolhi comprar essa camisa dessa determinada marca aqui, dessa cor. Isso não é livre-arbítrio. Isso não é livre-arbítrio. Isso é livre agência. Eu escolhi comprar, digamos, eu tenho aqui três Bíblias, ponhamos aqui, ó. 1, 2, 3. Das 3 eu quero levar só uma. Eu escolhi essa. Escolhi essa. E ao escolher essa, eu estou rejeitando essa e essa, por alguma razão. Por alguma causa, por algum motivo que pode pertencer só a mim, por alguma condição que seja externa a mim, ou que seja minha mesmo. Mas então, veja, ao escolher essa Bíblia aqui, eu não estou com... Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estou gravando esse vídeo no dia 15 de fevereiro, são 17 horas e 11 minutos, falo de Goiânia. Questão de uns 3 dias atrás, nosso irmão e amigo Daniel, que hoje vive na ponte aérea Dr. Rio Nova York, né? O Daniel é um médico ginecologista lá do Rio de Janeiro. É um dos apoiadores do nosso ministério aqui, me apresentou um vídeo, me sugeriu, né, um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, onde o mesmo trata de fazer algumas reflexões, algumas afirmações, alguns comentários acerca do livre-arbítrio.
como esse assunto é um dos assuntos sobre os quais eu mais falei, sobre os quais eu mais tratei aqui na TV Caminho Livre, o Dr. Daniel achou por bem que eu assistisse a esse vídeo do Dr. Rodrigo Silva e que, evidentemente, pudesse fornecer um feedback depois. Eu ontem, no início da madrugada, aliás, no início da madrugada do dia de hoje, dia 15 de fevereiro, eu gravei um vídeo objetando uma série de afirmações do Dr. Rodrigo Silva acerca do tema livre-arbítrio, só que ficou muito grande esse vídeo, ficou muito extenso, muito grande, eu achei pesado demais. Então eu decidi não postá-lo. O que eu decidi fazer? Eu vou fazer algumas objeções bem objetivas acerca de muito daquilo que ele afirmou acerca do livre-arbítrio, em relação ao livre-arbítrio, tá? Eu vou fazer alguns vídeos, eu não sei quantos vídeos eu vou ter que gravar para objetar aquilo que eu acho que é importante ser objetado no vídeo do Dr. Rodrigo Silva sobre livre-arbítrio. Eu tenho que fazer algumas correções, eu sou obrigado a fazer algumas correções na fala do Dr. Rodrigo Silva. Antes, porém, contudo, eu quero fazer uma observação em relação ao próprio Dr. Rodrigo Silva. Veja, eu não tenho absolutamente nada de pessoal contra o Dr. Rodrigo Silva. Nada. Nada. Tenho nada. Eu não tenho nada que reclamar, nada que, sabe? Eu não tenho nenhuma crítica de ordem ou de natureza pessoal a fazer para o Dr. Rodrigo Silva. Eu, inclusive, reconheço o seguinte, eu disse isso para o Dr. Daniel. Falei, olha, Daniel, uma coisa nós temos que reconhecer, ninguém, absolutamente ninguém, adquire um título de doutorado à toa, né? Por acaso. Uma pessoa que recebe um título de doutor, seja em que área for, merece respeito, não é? É uma pessoa que se dedicou, que estudou muito, que ralou muito, né? Que despendeu muito tempo para apreender uma quantidade enorme de conhecimento. Então, eu não nego isso em relação ao Dr. Rodrigo Silva, né? Ralou muito para conseguir seu doutorado. É um homem muito inteligente, é um homem perspicaz, certo? E eu o considero, apesar das nossas diferenças, um homem de Deus, né? Eu não concordo com 90% do que sai da boca dele em relação ao evangelho e especialmente ao livre-arbítrio. Eu não concordo. Não concordo. Praticamente em 90% do que sai da boca do Dr. Rodrigo Silva, eu discordo veementemente. Só que nem por isso eu vou dizer que o homem não é de Deus, né? Eu não tenho esse direito, né? Essa missão eu não recebi, e nem ninguém recebeu essa missão com relação a ninguém mais, né? Tanto é verdade que, mais uma vez, eu sou obrigado a dizer o seguinte, olha, aqui nesse canal nós não nos prestamos ao trabalho de ficar criticando ou ficar denunciando pecados pessoais de quem quer que seja. Por que não? Porque esse que vos fala é tão pecador quanto todos os demais pecadores da face da terra. É por essa razão. Se o meu telhado é de vidro, por que eu vou jogar pedra no telhado de vidro do outro, né? Então, eu não recebi essa missão de Deus, certo? As minhas objeções ficarão circunscritas, restritas ao campo teológico, certo? Eu sou obrigado a fazer essas objeções, porque algumas afirmações que o Dr. Rodrigo Silva fez em relação ao livre-arbítrio e a nós calvinistas que sustentamos a não existência do livre-arbítrio são mentirosas. Eu sou obrigado a dizer isso.
Eu digo isso com respeito, mas sou obrigado a dizer, são mentirosas, algumas são falaciosas e outras são perigosas, que é um adjetivo que ele utilizou aí, endereçado justamente para nós calvinistas, que sustentamos a não existência do livre-arbítrio, que sustentamos a soberania de Deus, sustentamos a eleição da graça, sustentamos a predestinação divina, né? Então, assim, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que foram malditas, né? Pelo Dr. Rodrigo Silva em relação a Deus, sabe? Coisas que precisam ser ditas. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, o doutor Rodrigo Silva vai trabalhar com a presunção de que o conceito de livre-arbítrio ele está presente em toda a Bíblia. Eu digo presunção porque não está, né? Mas para ele, o conceito do livre-arbítrio, não o termo, não a expressão, né? Ele faz questão, inclusive, de deixar claro isso lá, corretamente, né? Que não existe essa expressão na Bíblia, livre-arbítrio, né? Mas o conceito está presente na Bíblia. E nós não concordamos com isso. Essa é a primeira afirmação com a qual a Bíblia não concorda. Não somos nós calvinistas que não concordamos, não. É a Bíblia que não concorda com essa afirmação, porque ela não está lá, certo? Outra afirmação mentirosa do Dr. Rodrigo Silva, mentirosa, é quando ele diz que Calvino criou a doutrina da predestinação. Isso é uma afirmação mentirosa. Quem criou a doutrina da predestinação? Calvino? Para o doutor Rodrigo Silva, sim. A doutrina da predestinação é bíblica. Meu Deus do céu, quantas vezes nós vamos ter que mostrar isso aqui, que a predestinação é bíblica, que é procedente de Deus? Quantas vezes nós vamos ter que mostrar isso aqui? Predestinação não é a criação de Calvino, doutor Rodrigo Silva. Predestinação é proveniente da mente santa de Deus, certo? Isso que o senhor disse aí é uma mentira. O senhor não está autorizado a mentir desse jeito acerca de Calvino, tá? Não está. O senhor está mentindo. Muito bem. Outra coisa na qual o senhor errou aí no seu vídeo, doutor Rodrigo Silva, é quando o senhor oferece para o seu público, para a sua audiência, uma definição incompleta de livre-arbítrio. Como incompleta? Porque o senhor diz aí no seu vídeo, quem assistir vai saber do que se trata, né, do que eu estou falando, se referindo a alguém aqui no YouTube que se dispôs a mostrar o sentido, o significado, a acepção da expressão livre-arbítrio, o senhor omitiu algumas partes desta acepção. Eu não sei a quem o senhor se referiu, porque o senhor não nominou, né? Mas vamos lá corrigir a definição de livre-arbítrio que o senhor não colocou de forma completa. Vamos lá? Então, segundo o dicionário, livre-arbítrio é possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento. O senhor só ficou até aí. O senhor disse que o livre-arbítrio é a capacidade de escolher isenta de condição. O senhor só ficou até aí. Mas mesmo assim o senhor escorregou porque, ao dizer que o livre-arbítrio ele é isento de condição, ele não existe incondicionalmente.
Se algo é isento de condição, como é que esse algo pode existir, não pode existir, ou possa existir incondicionalmente? Né? Ele não pode existir incondicionalmente. Eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que a gente afirma e nega aqui, né? Porque é um tema complexo, né? Porque tem a ver o quê? Tem a ver com a pessoa de Deus, esse tema. Ele tem uma relação muito profunda com a pessoa de Deus, muito próxima, muito íntima. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente afirma e com aquilo que a gente nega aqui, né? Então vamos lá. De novo, vou repetir aqui. Livre-arbítrio, segundo o dicionário, é possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Não é só condição. Não é só condição. Não é só condicionamento. Não pode existir no livre-arbítrio nenhum motivo, além do condicionamento. Não pode existir no livre-arbítrio nenhum motivo e nenhuma causa determinante. Em havendo condicionamento, em havendo motivo, em havendo causa determinante, não haverá livre-arbítrio, ou seja, a vontade não será mais própria, não será mais minha. Será uma vontade que eu expressarei, mas derivada de alguém, de outro, certo? Então, é assim que o nosso dicionário define livre-arbítrio. Eu também tive, por curiosidade, que investigar aqui a acepção da expressão arbítrio. Segundo o dicionário, arbítrio é decisão dependente apenas da vontade, vontade própria e independente. Vontade própria e é independente, ou seja, não depende de nada, só depende de mim mesmo. Isso é arbítrio. E o livre-arbítrio é esta vontade própria, que está isenta de condicionamento, de motivo e causa determinante. Aí é que eu pergunto, que tipo de gente, que tipo de pessoa toma decisão ou faz uma escolha sem um condicionamento, sem um motivo ou sem uma causa determinante? Que tipo de pessoa pode tomar uma decisão com base única e exclusivamente na sua própria vontade? Ou seja, nada e ninguém fora dela, fora de si, pode servir como condição, motivo ou causa determinante para que você tome a sua decisão ou faça a sua escolha. Quem em sã consciência, eu estou falando no âmbito humano, quem em sã consciência age sem condicionamento, sem motivo, sem causa determinante. Veja, isso é uma opinião minha, eu até a expressei aqui e fizeram uma piada com aquilo que eu expressei porque não souberam colocar aquilo que eu afirmei na sua perspectiva correta, né? Eu disse que, ao meu ver, só os loucos é que agem. Isso eu estou falando do ponto de vista aparente, do ponto de vista humano, tá? Só os loucos agem sem uma condição, sem motivo e sem uma causa determinante. Só os loucos agem. Só eles decidem e escolhem, só eles tomam decisões e fazem escolhas sem condição, sem motivo e sem uma causa determinante. Veja, não, isso aqui não é uma afirmação científica da minha parte, porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou estudante da mente, né? Eu só posso imaginar que pelo menos, veja bem, pelo menos em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões, os loucos teriam essa possibilidade. Em algumas circunstâncias, em algumas ocasiões, os loucos teriam essa possibilidade de tomar uma decisão ou fazer uma escolha sem condicionamento, sem motivo ou causa determinante. Isto segundo aquilo que eu observo, e eu não sou, repito, né,
doutor em mente, né? Eu não sou especialista em mente, não sou especialista em psicologia, nem em psiquiatria, certo? Mas o fato é que, para haver livre-arbítrio, não pode haver condicionamento, motivo ou causa determinante. Muito bem. Dr. Rodrigo Silva assume que o livre-arbítrio, o conceito de livre-arbítrio está presente na Bíblia. E aí ele faz outra afirmação. Livre-arbítrio é quando você pode decidir entre duas situações. Duas situações. Então vamos entender essa afirmação dele? De que livre-arbítrio é quando você pode decidir entre duas situações. Para que você entenda como esta afirmação do Dr. Rodrigo Silva ela é equivocada do ponto de vista bíblico, eu vou elencar a Bíblia. Eu não preciso nem ler para que a gente ande mais rápido. Eu vou fazer referência a alguns fatos que são públicos e notórios e muitíssimo conhecidos por todos nós que somos cristãos e estudantes da Bíblia. Eu vou me reportar ao fato da criação. Deus cria o mundo perfeito, o homem perfeito, e diz para ele, olha, não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. De todas as árvores você poderá comer, menos do fruto daquela ali, certo? Por quê? Porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí, veja bem, vem o diabo, encarnado na serpente, e sugere ao homem o seguinte, olha, Deus diz que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. Primeiro começa distorcendo aquilo que Deus disse de verdade, né? E sugere primeiro a Eva, depois a Adão, o seguinte, não, vocês podem comer do fruto lá que ele proibiu. Vocês podem comer, que vocês não vão morrer, não. Vocês não vão morrer, vocês podem comer que vocês não vão morrer. Pelo contrário, o que vai acontecer com vocês é que vocês vão adquirir conhecimento do bem e do mal, e deste modo vocês serão como Deus. Vocês estarão no mesmo nível que Deus depois que vocês experimentarem daquele fruto ali, o fruto proibido, que Deus proibiu vocês de comerem. Ok, isto posto, são duas situações. Deus disse, não coma. O diabo disse, coma. Não são dois caminhos? Não são duas situações? Duas situações. O doutor Rodrigo Silva diz que o livre-arbítrio é quando você pode decidir entre duas situações. Então nós temos aqui duas situações colocadas pela Bíblia. Deus dizendo, não coma do fruto proibido, e o diabo dizendo, coma. Certo? Duas situações. Ok. Raciocinemos. Botemos a massa cinzenta para raciocinar. Suponhamos, só suponhamos, né? Porque não aconteceu. Suponhamos que Adão e Eva não comessem do fruto proibido. Só suponhamos. Suponhamos que isso tenha acontecido. Ah, Adão e Eva não comeu. Pergunta. Eles não comeram porque possuíam o livre-arbítrio e por isso decidiram não comer? Ou não comeram porque submeteram a sua própria vontade à vontade primordial, ou seja, primeira e maior de Deus, que os havia ordenado a não comerem? O que vocês acham que aconteceu? Sob a hipótese de eles não terem comido do fruto proibido, coisa que não aconteceu, sob essa hipótese, Adão e Eva estariam agindo de conformidade com a sua própria vontade de não comer, ou estariam submetendo a sua vontade à vontade maior e primordial de Deus, que havia determinado que eles não deveriam comer? O que vocês acham? Bem, a resposta é óbvia, né, meus irmãos?
A resposta é muito óbvia, muito clara. Na hipótese de Adão e Eva não terem comido do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles estariam submetendo a sua vontade à vontade maior e primordial de Deus, que disse não coma. Era a vontade de Deus que eles não comessem. Então, se eles não comessem, não haveria livre-arbítrio. Por que não? Porque eles estariam submetendo a sua vontade à vontade maior e primordial de Deus, que disse não coma. Não haveria livre-arbítrio. Agora, o outro lado. E o outro lado, quando passamos para o outro lado, estamos lidando com a realidade. Foi o que aconteceu. Comeram do fruto proibido. Todos nós conhecemos a história, não é preciso abrir a Bíblia para poder afirmar isso. Ok, pergunta. Comeram porque possuíam o livre-arbítrio para comerem? Ou comeram porque submeteram a sua vontade à vontade maior e primordial do diabo, que disse que era para eles comerem? O que vocês acham? De novo, a resposta é muito clara. A resposta é muito óbvia. Ao comerem, e foi o que aconteceu, eles submeteram a sua vontade à vontade maior e primordial de quem mesmo? Do diabo. Do diabo. E não deles mesmos. Primeiro, Deus disse, não coma. Se não comessem, estariam submetendo a sua vontade à vontade maior e primordial de Deus. Aí vem o diabo, coma. Comeram. Desse modo, submeteram a sua vontade à vontade maior e primordial do diabo de comerem. Então, olha só, duas situações foram postas. Comer ou não comer? Obedecer a Deus ou obedecer ao diabo? Ser fiel à ordem de Deus ou ser rebelde a Deus obedecendo ao diabo? Nós sabemos o que aconteceu. Em nenhuma dessas situações haveria livre-arbítrio, porque em todas duas, não comendo ou comendo, que foi o que aconteceu, eles estariam submetendo a sua vontade à vontade maior e primordial daquele que sugestionou determinada ação. Deus não coma, o diabo coma. Onde é que estaria o livre-arbítrio do homem, se existisse livre-arbítrio? Onde é que estaria? Eu pergunto a vocês. Como avaliar, como dizer que há livre-arbítrio diante destas duas situações? Livre-arbítrio haveria se houvesse uma terceira via, uma terceira alternativa. Pois que terceira alternativa seria essa? Não comendo, estariam submetendo-se ao arbítrio de Deus. Comendo, estariam submetendo-se ao arbítrio de Satanás. Logo, o seu próprio arbítrio não estaria livre. Não seria livre porque, para existir livre-arbítrio, não pode existir condicionamento, motivo ou causa determinante. Ou seja, a vontade tem que ser própria, ela tem que brotar de você e não do outro fora de você. Ou de algo fora de você. Nem do outro e nem de algo. Para haver livre-arbítrio, não pode haver... Tem que repetir isso aqui, é exaustão, né? Para que fique bem claro para você que está me assistindo agora. Não pode haver condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, nessas duas situações, do coma e do não coma e do coma, né? Da árvore do fruto da árvore proibida,
Se eu não comesse, se o Adão não comesse, estaria submetendo sua vontade a Deus, comendo, que foi o que aconteceu, submetendo sua vontade ao diabo. Simples assim. Não houve livre-arbítrio. Livre-arbítrio existiria se houvesse uma terceira via. Mas que terceira via poderia ser essa? Que terceira via poderia ser essa? Então, meus queridos, olha, quando o doutor Rodrigo Silva afirma livre-arbítrio é quando você pode decidir entre duas situações, é óbvio que ele está tratando do livre-arbítrio no âmbito de quê? De salvação e perdição. E ele está errado, é por isso que ele erra. Porque, olha, nós calvinistas afirmamos que ao invés de existir o livre-arbítrio no homem, existia e existe o quê? Livre agência. O homem é um ser agente. Deus criou o homem para tomar decisões, fazer escolhas. Isso não significa que essas decisões e essas escolhas não possam possuir condicionamentos, motivos ou causas determinantes. Não. A nossa livre agência, ou seja, a nossa capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, está sempre fundamentada numa condição, num motivo ou numa causa determinante. Nunca isenta desses três critérios, desses três elementos, desses três pontos. Nossa livre agência está sempre fundamentada nesses três pontos, critérios ou elementos. Condição, motivo e causa. Nunca fora desses três critérios. Vocês estão entendendo? Estão entendendo onde foi que o doutor Rodrigo Silva errou? Agora, muito se fala em livre-arbítrio em questões ordinárias. Por exemplo, eu escolhi comprar essa camisa dessa determinada marca aqui, dessa cor. Isso não é livre-arbítrio. Isso não é livre-arbítrio. Isso é livre agência. Eu escolhi comprar, digamos, eu tenho aqui três Bíblias, ponhamos aqui, ó. 1, 2, 3. Das 3 eu quero levar só uma. Eu escolhi essa. Escolhi essa. E ao escolher essa, eu estou rejeitando essa e essa, por alguma razão. Por alguma causa, por algum motivo que pode pertencer só a mim, por alguma condição que seja externa a mim, ou que seja minha mesmo. Mas então, veja, ao escolher essa Bíblia aqui, eu não estou com